também que está havendo morte, está havendo prisão, está havendo impedimento, está havendo tantas coisas adversas aqui. Esse algo se levanta, né? Tenta intimidar, paralisar, amedrontar. E aqui no capítulo 12 precisa ser do está guardado prisão. Fica como é que essa parte mas é esse mas que vai fazer diferença na nação brasileira. Amém. Mas, agora fala para o seu irmão, mas o quê? Mas a igreja, fala assim, eu estou aqui hoje reunido como igreja. Mas me ajuda aí, fala assim, eu estou aqui hoje reunido como igreja. Havia prisão, irmão, havia impedimento, havia impossibilidade, havia dificuldade, havia impossibilidade, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio, é isso que nós precisamos, irmão, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz. Querido, é essa luz que vai resplandecer sobre essa nação. É isso, irmão. Não creia numa intervenção militar, ainda que ela possa ser útil, mas creia numa intervenção divina. Ela vai ser totalmente aquilo que vai resolver tudo. E como que uma intervenção divina se dá? As pessoas estão estudando tanto aí, como que se faz para ter uma intervenção militar. Eu quero passar para você hoje que nós temos que preocupar mais como faz para ter uma intervenção divina. E a intervenção divina é a oração da igreja. É uma oração contínua da igreja. A oração contínua da igreja faz com que nós possamos experimentar o que Daniel experimentou. Ele orou o primeiro dia, não aconteceu nada, ele continuou orando, querido, contínuo. Eu não vou parar enquanto eu não ver Deus resplandecer uma luz. A luz resplandece sobre as trevas e as trevas não prevalecem. Se nós queremos, querido, que algo resplandeça nessa nação, é a luz do Senhor que vai fazer toda a diferença. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu tenho uma boa notícia para você. Nós estamos aqui como igreja. E é essa igreja, irmão, que se moveu várias vezes. E Deus, então, se manifestou. Você quer ver Deus se manifestar? Se coloque de pé novamente. Vamos continuar orando de forma contínua. Vamos orar amanhã. Vamos orar depois da manhã. Pastor, quando essa luz vai se resplandecer? Mas uma coisa eu não sei, mas ela vai resplandecer. O Senhor vai mover os céus. O Senhor vai realmente tomar o controle. E nós vamos orar. Venha o teu reino. Quando o Senhor reina, irmão, você pode ter certeza que há abundância. Quando o Senhor reina, você é feliz. Você com certeza não tem falta de nada. E nós precisamos do reinado de Deus nessa nação. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus usar agora a sua boca como igreja. Sabe, interceda mesmo, irmão. Nós precisamos de uma intervenção dos céus. Pai, nós estamos como igreja, nós não estamos aqui defendendo uma placa política, um partido político, nós não somos da classe dos caminhoneiros, dos motoqueiros, ó Pai, dos taxistas, dos mototaxistas, ó Pai, não é o movimento do Uber, não é o movimento, Pai, ó Pai, ainda que tudo isso seja necessário, ainda que tudo isso seja, Papai querido, legítimo, ainda, Pai, que nós não sabemos mais como fazer, tantas pessoas, Pai, reivindicando, Pai, querendo algo, querendo uma mudança, mas Pai, talvez confiam que tirar o A, colocar o B, tira o Lula, coloca o Temer, tira o Temer, coloca não sabe quem, oh Deus, eu sei que tudo isso pode falhar, mas uma intervenção divina não falha, mas o mover dos céus não falha. Quando o Senhor age de forma tremenda, o Senhor se move, o Senhor se manifesta, a tua luz resplandece, todo impedimento, todo obstáculo, toda cadeia, todo grilhão, toda fortaleza, todo
todo mal tem que se, ó Pai, retirar, bate em retirada, não prevalece, é o Senhor quem tem a última palavra, a tua palavra é que vai prevalecer, a tua palavra final é a palavra que vai ser, ó Pai querido, uma palavra que não vai cair por terra. A tua palavra diz: passarão os céus e passarão a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Então, Pai, que venha a tua palavra, enche-nos de ousadia, enche-nos com o teu Espírito, Senhor, para que nós possamos nos levantar e pedir: venha o teu reino sobre a nação brasileira, venha o teu reino sobre esta cidade, venha o teu reino sobre esse estado, venha o teu reino sobre essa nação. Vai agora, Pai, de norte a sul, de leste a oeste, Senhor, e vai trabalhando, vai levantando a tua igreja, vai despertando o teu povo, vai colocando de pé uma igreja que ora de forma contínua, uma igreja, Pai, que de forma contínua está orando aos céus, clamando pela tua intervenção. Nós queremos uma intervenção divina, nós queremos uma intervenção divina, uma intervenção divina, venha uma intervenção divina sobre os céus da nação brasileira, Pai, é o que te pedimos como igreja, em nome de Jesus. Amém, querido? Você crê que essa resolve? Então o segredo é esse, nós temos que orar de forma contínua. Eu não estou dizendo, irmão, que não é legítimo as outras movimentações, tem que ter mesmo, só que a manifestação que vai fazer toda a diferença é a manifestação dos céus. Então esteja orando, irmão, ore, 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 enche os céus com a tua oração, a taça vai encher, e o Senhor vai se manifestar, e nós vamos ver a glória do Senhor sobre essa nação, em nome de Jesus. Toma o teu lugar aí, por gentileza. Aleluia. Uma pastora aqui, irmão, cheia do fogo aqui agora, em nome de Jesus, aleluia. Meu Deus. Essa eu conheço. Estenda a sua mão para cá, por gentileza. Pai, nós te agradecemos porque nós não apenas ouvimos falar daquilo que o Senhor, papai querido, fez na vida da tua filha. Não, Pai, nós não apenas ouvimos falar, nós temos visto, Pai. Nós temos contemplado, Senhor, o que o Senhor tem feito na vida dela. Então, Pai, eu sei que o Senhor tem muito mais ainda para fazer. Eu sei que esse dia é um dia especial, esse dia é um dia importante. E nós estamos no lugar certo, nós estamos, Pai, aqui, e a palavra o Senhor já liberou. Então, Pai, dê a ela toda a graça, toda a sabedoria, toda a calma, Pai, para transmitir o que o Senhor já revelou a ela. Nós recebemos a Tua palavra, Papai querido, e recebemos a Tua filha como boca de Deus nesse lugar. Use-a com poder e graça, e faz, ó Pai querido, com que a Tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra nesse lugar. Recebe a nossa gratidão, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui, porque realmente é um dia especial, né? Agora ficou mais difícil para começar, depois dessa oração. Mas eu quero começar. O primeiro versículo que eu quero ler é o último versículo que meu pai leu domingo. Porque eu sabia como eu ia começar, mas eu ainda não tinha um versículo. E ele me deu o último versículo dele, é o que eu vou usar, que é Lucas 12, 47. Lucas 12, 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então, olha lá, só o 47. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou. Eu só queria dizer que esse servo sou eu.
Eu sabia a vontade do Senhor, mas eu não me aprontei. Então, como a palavra do Senhor é fiel, olha o que continua. Será castigado com muitos açoites. E eu fui também. Porque eu fugi muitas vezes da vontade do Senhor, né? Então, a palavra do Senhor é fiel. E eu até brinquei aqui no sábado com as meninas, no aniversário da Marluce, que a irmã Luísa comentou sobre correr de Deus, né? E eu falei assim para as meninas, falei brincando, mas depois eu vi o quanto que era verdade, né? Eu falei assim, eu corri tanto de Deus que ele teve que quebrar minha perna para eu parar de correr, né? Então é verdade, ele teve que fazer isso para eu parar de correr dele. Porque agora eu não consegui mais correr, então por isso que eu estou aqui. Então eu queria dizer assim, que se Deus tem algo para a sua vida, não corra dele. Porque os muitos açoites ali não é fácil. Amém? Então, como os irmãos sabem, eu passei por uma fratura na perna. E quando a gente passa por momentos difíceis, a gente quer entender o porquê, né? Por que eu estou passando por isso? Porque toda tribulação tem um propósito, tem um motivo. Então, eu queria entender de Deus por que eu estava passando por aquilo. E eu lembro que, chegando perto do retiro, não chegou nem a ser uma oração, um momento que eu parei assim para orar. Eu só falei para Deus, eu falei assim, Senhor, não deixa eu sair do retiro sem entender o porquê. Eu só falei isso. E até esqueci do que eu tinha falado. E aí chegou o retiro, eu fui para lá, eu ainda estava de muleta, e eu começaram as pregações e eu tinha esquecido do que eu tinha pedido para Deus, só que Deus não esquece, né? E chegou o último dia do retiro e nada. Chegou a última pregação, nada. Acabou a última pregação, nada. Só que o retiro não tinha acabado e a minha oração foi, não deixe eu sair daqui sem entender o porquê. E ainda tinha um almoço, né? E aí então fez aquela fila do almoço, eu estava sozinha na mesa e uma irmã veio falar comigo. Aí essa irmã falou assim, que Deus tinha colocado algo no coração dela para falar comigo, para me dizer. E ela só falou assim, eu não vou lembrar as palavras certas, mas ela disse que Deus pediu para dizer que eu estava passando por aquilo, que era para eu me aprofundar na palavra, que era para eu mergulhar mesmo, para eu conhecer mais, para eu buscar mais. E aí uma frase que me chamou a atenção, ela falou assim, ele fez isso porque ele está te dando tempo. Ele está te dando tempo. Porque toda vez que eu era convidada para estar aqui, a primeira coisa, claro, eu recusava de primeira, mas a primeira coisa que eu pensava era, eu não vou ter tempo. Eu não vou ter tempo para parar, buscar uma palavra, minha vida é tão corrida, eu estou trabalhando tanto. Eu não vou ter tempo de levar uma palavra lá. Então, ele estava me dando tempo. Então, tudo tem um propósito. O Senhor, ele faz as coisas com um propósito. Então, cuidado com o seu tempo. Cuidado com as suas prioridades. Se ele te pediu para fazer, então não corra. Amém? Não corra, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E eu tive que sacrificar para depois obedecer. Então, a partir desse dia, eu queria até agradecer essa irmã, que é a Lina Rosa. Ela foi muito usada por Deus nesse dia. Então, a partir dessa palavra, eu resolvi tomar uma posição. Então, eu falei para Deus, agora eu sei por que eu estou passando por isso. Na verdade, eu até sabia já, antes mesmo da resposta. A gente sabe, mas a gente prefere não entender. A gente prefere fingir que a gente não entendeu, né? Mas a gente sabe. Então, é por isso que eu estou aqui, porque eu resolvi parar de correr. Amém? E como foi dito no domingo, ele é especialista em fazer outra vez. As promessas dele continuam de pé. Então,
Aí eu ficava só esperando, eu falei assim, agora eu não vou falar nada, mas se alguém me chamar, eu vou ter que falar sim, né? Então eu fiquei esperando alguém me chamar. E como as promessas dele continuam de pé, alguém me chamou. Então é por isso que eu estou aqui. E aí eu fiquei tranquila também, porque acho que 2 escolas dominicais atrás, o pastor Marcos estava falando sobre a primeira pregação dele, né? Que foi um desastre, foi horrorosa. Então eu fiquei tranquila, porque se for muito horroroso hoje, eu não sou a primeira. E aí meu pai também, para completar, falou que a primeira vez que ele foi dar um testemunho foi horroroso. A Marluce falou que ele não servia para isso, então eu estou sossegado. E aí então, depois do retiro, eu precisava então me aprofundar, estudar alguma coisa. E aí eu fiquei sem saber por onde começar, né? Que a gente não sabe por onde que eu começo. E então, veio muito forte no meu coração uma música que eu estava ouvindo muito naquela época e que eu gosto muito, assim, de analisar as letras das canções. Eu sou apaixonada em fazer isso. E aquela música tinha umas frases que era muito interessante. Eu queria entender mais daquele assunto. E eu sabia que a música era uma passagem da Bíblia que eu sabia que era Paulo que tinha escrito, mas eu não sabia onde estava. Então eu comecei a procurar. E eu descobri que era Romanos 7. Essa música era sobre Romanos 7. Aí eu falei, legal, então eu vou ler Romanos 7. Primeira vez que eu li, eu não entendi nada. Aí eu falei, eu vou ter que estudar mais esse negócio, né? Aí o primeiro lugar que eu abri para estudar Romanos 7 já falou assim, a primeira frase: Romanos 7 é um dos capítulos de maior complexidade da Bíblia. Eu falei, valeu. Então eu comecei top, assim, né? Falei, agora ficou bonito. Aí eu queria entender mesmo aquilo, então eu falei, não vou desistir, eu quero entender isso daqui. Então eu fiquei muito tempo lendo e estudando e pesquisando mais sobre Romanos 7. Então, é isso que eu vou falar hoje, e como é um dos de maior complexidade, então não espera muita coisa de mim, mas é o que eu entendi, é o que Deus falou comigo nesses dias. Amém? E se você abrir Romanos 7, o título dele é A Lei e a Graça. Vai falar da lei e da graça. Então a primeira coisa que eu fui tentar entender mais era sobre a lei e a graça, né? Então, assim, bem basicamente, o que eu entendi foi que a lei é o que se refere ao Antigo Testamento, né? Foi as regras, os mandamentos que Deus nos enviou através de Moisés. E a graça veio a partir da vinda de Jesus, que é quando ele veio para renovar tudo isso. Então, a lei, o Antigo Testamento, a graça, o Novo Testamento. Basicamente isso. E aqui, em Romanos 7, Paulo, como em Romanos é bem recente a vinda de Jesus, Paulo está falando com a igreja, explicando essas diferenças que agora tem. Porque como é muito recente a vinda de Jesus, eles ainda seguiam muito a lei. Então ele está explicando que a gente agora pertence à graça, né? E algumas das diferenças que eu achei aqui sobre a lei e a graça é que... Não, primeiro coloca aí, João 1,17. João 1,17. Então, João 1,17 vai falar aqui. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então aqui é uma dessas explicações. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então existem algumas diferenças entre a lei e a graça, mas não quer dizer que uma é o contrário da outra, né? Eu posso dizer que a graça veio para complementar a lei, veio para dar uma atualizada nas coisas, né? Então, por exemplo,
na lei, para o homem alcançar a misericórdia, ele tinha que cumprir todos os mandamentos. Se ele, porventura, descumprisse, ele já era condenado. Agora, na graça, não. Se você descumprir os mandamentos, você não está perdido, porque na graça a gente tem Jesus. Na graça a gente tem a quem recorrer. Aí em Efésios 2. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui na graça, não depende do que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, para que ninguém se glorie. Então, se eu falo assim, Deus pediu ali na lei para não adulterar. Então, se eu não estou adulterando, olha como eu sou boa. Não é isso. Na graça, nós somos salvos pela fé. Não independe do que eu faço ou o que eu deixo de fazer, para ninguém se gloriar em suas próprias obras, porque tudo é dom de Deus. Amém? Então, na graça não há condenação, que é o que diz em Romanos 8:1. Romanos 8:1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora na graça. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, enquanto lá na lei haviam proibições, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo. Na graça, tudo é lícito, né? Em 1 Coríntios 10, 23 diz que todas as coisas me são lícitas. Então, se tivesse até aqui, ótimo. Todas as coisas me são lícitas. Mas, então tem um mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, enquanto lá era proibido, aqui Jesus fala, tudo é lícito. Mas, se eu for te dar um conselho, não convém. Se for para você me pedir um conselho, se é para fazer ou não, eu vou dizer que não. Porque você tem livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Mas nem tudo te edifica, nem tudo lhe convém. Mais uma diferença. Lá na lei, havia derramamento de sangue de animais, né, para perdoar os nossos pecados. Na graça, Jesus derramou o sangue dele por nós. Então, através dele, nós somos perdoados. Na lei, havia um tabernáculo, que lá havia o lugar santo, o lugar santíssimo. Para separar um dos dois, havia um véu, e somente o sacerdote entrava no lugar santíssimo. Apenas o sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Já na graça, Jesus veio e rasgou esse véu. Qualquer um pode entrar na presença de Deus. Qualquer pecador pode entrar na presença de Deus. Não é só o sacerdote. Na lei, havia construção de templos, né? Eles juntavam, vamos fazer um templo para Deus habitar. Um traz madeira, outro traz prata, bronze e ouro. Vamos juntar e fazer um templo para Deus habitar. Na graça, ele vem e habita dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Então, essas são algumas das diferenças entre a lei e a graça. Então, para começar, Romanos 7. Romanos 7, verso 1. Então, a lei e a graça. Então, Paulo está falando com aqueles que conhecem a lei, com aqueles que talvez ainda não estão tão acostumados a viver conforme a graça. Então, ele começa e diz: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto viver, está ligada a ele pela lei.
Mas morto o marido, está livre da lei do casamento. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unir-se a outro homem. Mas se o marido morrer, está livre da lei. E assim não será adúltera se vier se casar com outro marido. Até aí, por enquanto. Então aqui, para ele explicar sobre a lei e a graça, ele começa dando o exemplo sobre o casamento, né? Então ele diz que no casamento a gente tem uma aliança que dura até a morte, né? Eu não posso me casar com outra pessoa sendo que o meu marido ainda não morreu, né? Eu só posso então me juntar com outra pessoa se houver a morte do meu cônjuge. Então aqui ele usa esse exemplo para falar sobre a lei e a graça, pois agora já tinha Jesus já tinha vindo. Então, quando Jesus vem, nós temos a oportunidade de nascer de novo. Nós somos feitos nova criatura. O homem velho já morreu. Então, se o meu homem velho morreu, eu estou livre daquela lei. Eu estou livre da aliança que eu tinha com a lei. Agora eu posso me casar com outro. Agora eu posso viver conforme a graça. Agora eu posso viver com Jesus. Porque ele veio, matou o velho homem, me fez uma nova criatura. Então agora eu posso viver conforme a graça. Então é o exemplo que ele usa para explicar que aqueles homens já tinham morrido para a lei. Eles não precisavam mais viver conforme aquilo. E aí então no verso 4, ele fala: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Então aqui ele explica isso, que agora a gente está morto para a lei. Então agora a gente pode ser de outro, a gente pode ser daquele que ressurgiu dentre os mortos, a gente pode ser de Jesus Cristo. Amém? E aí no verso 5, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de darem fruto para a morte. Então, olha só que interessante. As paixões dos pecados, realçadas pela lei. Ou seja, a lei, ela vai realçar as paixões dos pecados. E aí, o que eu lembrei nessa parte? Eu lembrei lá de Adão e Eva, né? Deus criou o paraíso e ele colocou então Adão e Eva para habitar naquele lugar. E até então não tinha regra nenhuma, não tinha lei nenhuma, então estava tudo bem. Mas aí ele veio e ele estabeleceu uma só lei, uma só regra. Ele falou: de todos esses frutos, de todas essas árvores aqui, você só não pode comer o fruto daquela ali. Então foi só uma lei. De tudo que tem aqui, apenas aquela árvore, daquele fruto, vocês não devem comer. E aí, talvez, pensando eu, talvez Adão e Eva não tinham nem reparado naquela árvore antes. Talvez eles nunca teriam vontade de comer daquele fruto. Mas a partir do momento que vem uma lei, uma regra, um mandamento, o que o diabo faz? Ele quer tentar te fazer descumprir. Então, ele vai te dar todos os tipos de desejo para você descumprir a ordem que foi te dada. Ele vai tentar fazer de tudo para você desobedecer. Então, é o que eu entendo aqui, as paixões dos pecados realçadas pela lei. Então, talvez, depois que foi dada essa regra, não comer o fruto, talvez eles olhavam para aquele fruto e falavam assim: nossa, mas é o fruto mais bonito que tem aqui, né? Nossa, mas olha, eu não tinha reparado, mas aquele fruto ali, estou até sentindo o cheiro agora. Agora, por que será que Deus está querendo me privar de comer uma coisa que parece tão bonita, tão boa? O que vai acontecer comigo se eu comer um negócio tão bonito daquele? Acho que nada, porque não pode acontecer nada ruim sendo um fruto tão bom. Né? Aí o pensamento do homem começa a mudar. Por quê? Porque o diabo vem e começa a lançar as setas dele para te fazer desobedecer.
para te convencer a fazer aquilo que Deus te proibiu. E outro exemplo que eu lembrei disso, eu não sei se vocês já viram, mas existe um vídeo na internet que é o teste do marshmallow. É um estudo que uma universidade fez para testar a capacidade de uma criança esperar. Então eles estão num quartinho e nesse quartinho tem só uma mesa, uma cadeira. Em cima da mesa tem um prato com um marshmallow em cima. Então a mulher vem com a criança, coloca a criança sentada lá na cadeira e ela fala assim: ó, a tia vai ali na outra sala e aqui tem esse prato com esse marshmallow. Se na hora que eu voltar você não tiver comido esse marshmallow, eu vou voltar e vou te trazer 2. Então, eu vou te trazer mais um. Então, você vai ficar com 2. Então, se eu voltar e você não comer, você vai ter 2. Agora, se eu voltar, se tiver comido, você vai ficar só com esse mesmo. E aí, a mulher sai e a criança fica lá, sozinha na sala, com o marshmallow na frente dela. Tem criança que nem liga. A tia bateu a porta, ela já faz assim, e já come. Tem criança que na hora que a tia bate, ela fica assim: meu Deus do céu, eu não posso comer. Não posso comer porque eu vou ganhar outro, né? Aí elas ficam. Tem umas que fecham o olho assim para não ver. Tem umas que até tampam o ouvido. Tem umas que pegam o marshmallow, começa a cheirar. Ai, não vou comer, mas eu vou pelo menos sentir o cheiro. Tem umas que lambem. Tem umas que pegam o marshmallow, come só a pontinha assim e vira pra tia não ver. E tem umas que realmente esperam, mas são poucas, né? Então, o que eu entendo com isso? Talvez se a tia não tivesse falado nada, ela não ia nem ligar para aquele marshmallow. Talvez ela falasse: ah, eu nem gosto disso, nem estou com vontade, né? Mas a partir do momento que ela falou: ó, não é para comer, parece que ficou mais gostoso. Parece que ficou mais apetitoso, deu mais vontade de comer. Porque é isso, as paixões dos pecados realçadas pela lei. E então, outra coisa que eu tiro dessa história é: para que eu vou me contentar com um marshmallow, sendo que eu posso ganhar 2? Né? Então é melhor eu esperar. É melhor. Por que eu quero me contentar com um pouco, sendo que Deus pode me dar mais se eu esperar? Né? E aí, no verso 6, agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que antes nos prendia, a fim de servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Amém. Então aqui, ele explica que nós já estamos livres da lei. Então não precisamos mais viver conforme a lei. E não quer dizer que agora eu posso fazer de tudo, que agora se eu pecar, eu não preciso mais me preocupar, né? Não quer dizer isso, que agora o diabo ele não vai mais lançar essas setas, eu não vou mais ficar com vontade de fazer o que eu não devo. Não quer dizer isso, mas quer dizer que se eu cair, se eu comer o fruto proibido, se eu comer o marshmallow, eu não estou perdida. Quer dizer que agora eu tenho a quem recorrer. Quer dizer que agora eu tenho quem vai me ajudar. Eu posso me arrepender, ir aos pés dele, e ele vai me limpar. E ele vai me salvar, ele vai me purificar. Eu não estou perdido mais. Amém? E no verso 7... que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Porque eu não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então aqui, quer dizer que a lei é ruim? A lei é pecado? Não. Eu não vivo mais segundo a lei, mas a lei não é uma coisa ruim. Como eu disse, a graça veio para complementar. Não quer dizer que eu vou excluir tudo aquilo. A lei não é pecado, a lei é algo muito bom, porque ela nos ensina o que é certo e o que é errado. Deus, ele vem e ele coloca as regras.
Ele coloca, ó, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, porque ele se importa com a gente. Porque se a gente não tivesse isso, nós não saberíamos o que era bom, o que era ruim, o que era perigoso, o que não era perigoso. É igual uma criança, quando ela nasce. A criança, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Se não tiver o pai ali para ensinar, para orientar, ela não tem noção de perigo, né? Se não tiver o pai ali, ó, não coloca o dedo na tomada, não coloca a mão no fogo, como eu ouvi esse fim de semana, não coloca o feijão no nariz, não faça essas coisas. Por quê? Eu estou te orientando, porque eu sei o que é bom e o que é ruim. Você ainda não sabe. Então, eu estou te dando essas orientações. Não quer dizer que a lei é ruim. Então, a lei é algo bom. A lei é algo que veio para nos orientar. É algo que veio para nos ensinar o que era perigoso e o que não era perigoso para nós. Então, é o que ele diz aqui. Que a lei não é pecado, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, se não tivesse a lei dizendo para eu não cobiçar, eu nunca ia saber que eu não poderia fazer isso. Amém? E verso 8. Verso 8. O pecado, porém, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei estava morto o pecado. Então, o pecado, fala aqui, tomando ocasião pelo mandamento. Então, o pecado, ele tira proveito do mandamento. Deus disse, não coma desse fruto. Então, o que o pecado fez? Ele tirou proveito daquela situação para ele te fazer comer aquele fruto. Então, sem a lei também não existe pecado. Porque se não tivesse a lei de não comer o fruto, eu poderia comer o fruto e não estaria fazendo nada de errado. Mas a partir do momento que a lei foi estabelecida, o pecado surgiu. E é o que ele vai falar aqui no 9. Outrora eu vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, ó, sem a lei, eu vivia sem a lei, mas a partir do mandamento, reviveu o pecado. Então, o pecado surgiu e eu morri. Por quê? Porque eu fui lá e comi do fruto. E no 10. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, então o pecado se aproveitando do mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então a lei não é ruim. No 13. Logo, tornou-se o bom em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Amém. Então, somente com a lei nós tomamos consciência do que é o pecado. Então, com a lei nós nos vimos inseridos nesse pecado. Então, a lei veio, eu conheci o pecado e eu achei, agora eu estou morto, porque eu pequei. Então, agora, conforme eu disse, na graça nós não somos mais esses eternos pecadores, porque nós temos Jesus para nos ajudar. E no 14... Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. E aí, no verso 15, é o que mais me impressionava, o que eu achava mais interessante na letra da música que eu comentei, é o verso 15. O que eu faço, não entendo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu não quero, isso faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então eu acho o verso 15 muito interessante. O que eu faço, não entendo, pois o que eu quero, eu não faço.
e o que eu não quero, eu faço. Então, assim somos nós, né? Às vezes a gente sai do culto no domingo à noite. A gente fala, essa semana eu vou orar mais, essa semana eu vou ler a Bíblia, essa semana eu vou vir a todos os cultos, eu vou vir na oração, eu vou jejuar, eu vou fazer, olha, eu vou ser top essa semana. Chega na terça, você já não está fazendo mais nada disso, né? Então, tudo aquilo que você queria, você já não está fazendo mais. E às vezes também o contrário. Essa semana eu não vou passar muito tempo na internet. Essa semana eu não vou perder meu tempo vendo televisão. Sei lá, essa semana eu não vou brigar com meu marido. Essa semana eu não vou desobedecer meus pais. Na hora que você vê, você já está fazendo tudo isso, né? Então, olha como nós somos. Olha o que o pecado faz com a gente, né? Tudo aquilo que a gente quer, a gente acaba não fazendo. E tudo aquilo que a gente não quer, a gente acaba fazendo. E aí eu vi uma frase. Eu li uma frase, eu nem sei quem que é esse cara, mas ele escreveu uma frase muito boa. Ele é o James Denny. Ele disse assim: para estar salva do pecado, a pessoa precisa reconhecê-lo seu e ao mesmo tempo renegá-lo. Então, olha só, para estar salva do pecado, a pessoa precisa reconhecê-lo seu. Então, primeiro eu preciso reconhecer, tudo aquilo que eu estou querendo, realmente eu não estou fazendo. Então, tudo aquilo que eu não estou querendo, eu estou fazendo. Então, primeiro passo, reconhecer. Mas, ao mesmo tempo, renegar. Então, ao mesmo tempo que eu reconheço que eu sou assim, eu preciso renegar. Eu não quero fazer, e eu não quero e eu não vou fazer. Eu quero e eu vou fazer. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo. Reconhecer, mas renegar. E aí, continuando, no 18... Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Aí no 19 ele vai repetir, ele vai enfatizar. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então aqui a gente entende que por que eu não estou fazendo o que eu quero? Por causa do pecado que habita em mim, né? Nós somos eternos pecadores. E é o pecado que nos impede de fazer o que a gente queria fazer. E aí no 22. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, dentro de nós há uma batalha o tempo todo. Com o meu entendimento, eu quero fazer. Então, com o meu entendimento, eu quero servir a lei de Deus. Com o meu espírito, eu sirvo a lei de Deus, mas com a minha carne, eu sirvo ao pecado. Então, é essa eterna batalha, espírito e carne. O meu entendimento e a minha carne. E é isso que nos faz, às vezes, cair. Porque nós estamos deixando a carne falar mais alto. Então, é essa eterna guerra que tem dentro de nós. E aí, ele termina aqui no 24... Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, quem me livrará dessa guerra que existe dentro de mim? E no 25 ele traz a resposta: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De sorte que com o entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Então, quem nos livrará dessa eterna guerra dentro de nós? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? É Ele que nos ajuda, é Ele que tem a salvação, é Ele que tem a solução para essa guerra que existe dentro de nós. É Ele que nos limpa, é Ele que nos purifica. E
E aí, Colossenses, verso 2. Colossenses capítulo 2, 13. Colossenses 2, 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou. Então, Jesus vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Amém. Então, é ele que nos vivifica. Quando a gente está morto lá nos nossos pecados, é ele que nos vivifica. Então, graças a Deus por isso. Graças a Deus que agora, na graça, a gente tem Jesus para nos salvar. Tem Jesus como nosso amigo. Nós temos Jesus como aquele que pode nos ajudar nessa nossa guerra. Amém? Então, se fosse para resumir aqui, eu diria que a lei, ela é um diagnóstico para a nossa doença. Né? Quando você vai no médico porque você está com algum problema, ele vai te passar o diagnóstico, ele vai te explicar o porquê que você está com aquilo. Então, você foi comer o fruto proibido. Então, a lei vem e te dá o diagnóstico. Ela fala assim, ó, você está condenado por quê? Porque você fez isso e não podia. Então, a lei, ela te dá o diagnóstico. Mas a graça, ela vem com o remédio, ela vem com o tratamento, ela vem com a cura. Então, a lei, ela te mostrou o que aconteceu, ela te deu o diagnóstico, mas a graça te trouxe o tratamento, ela te trouxe o remédio, ela te trouxe a salvação, ela te trouxe Jesus. E, então, deixa eu ver. Ou seja, para que eu vou viver de diagnóstico, sendo que eu já tenho a cura? Para que eu vou viver segundo a lei, sendo que eu já estou na graça? E a graça, como o próprio nome já diz, ela foi entregue de graça. Ela veio, é favor imerecido, é algo desinteressado, é sem nada em troca. Porque Ele nos ama, porque Ele quer o melhor de nós, porque Ele quer nos ajudar nessa guerra. Ele quer nos ajudar a vencer o pecado. E Ele não quer nada em troca, porque é favor imerecido, é de graça. Amém? E... Então, era isso. Se eu não conseguir, porventura, fazer vocês entenderem, vocês ainda têm mais uma chance, porque agora eu quero colocar o vídeo dessa canção que eu falei, que fala um pouco sobre Romanos 7, e eu queria que, sim, vocês prestassem atenção na letra, né? Que ela fala que sem a graça, o que seria de nós? E só com a ajuda dele que o Espírito vai reinar sobre a carne. Amém? Então, eu peço que vocês se coloquem de pé. Então, que vocês possam meditar na letra dessa canção. Amém? Que o Senhor possa falar com vocês nesse momento. Tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, seria de mim.
mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Glória a Deus, aleluia. Então que a gente possa fazer isso, que a gente possa nos encher dele a cada dia, para que o Espírito possa reinar sobre a carne, para que assim a gente consiga vencer o pecado. Amém? Glória a Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade. Glória a Deus. Amém, queridos? Você recebeu a palavra, amém? Assim, eu sei que não é o teu caso. Eu sei que não é o teu caso. Mas tem pessoas que usam esse texto como tipo uma permissão para o pecado. E não é isso que o texto fala, né? Até que quando vai para o capítulo 8, aí deixa bem claro que os que vivem segundo a tarde, os que vivem segundo a carne, caminham para a morte, né? Então não é o nosso caso, mas tem pessoas que usam isso. Não, mas é o pecado que habita em mim, não sou eu não. A pessoa continua pecando. Não está dizendo isso o texto, e ela também não pregou isso. Amém? Graças a Deus que você entende assim. Amém? Porque o pecado nos afasta de Deus. O que faz separação entre nós e Deus e faz com que a mão do Senhor não nos alcance, nem o ouvido do Senhor nos ouça, né? Segundo a palavra lá em Isaías 59,
são justamente isso. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus por essa palavra, porque eu tenho certeza que pega um caderno, escuta isso, filha, escuta isso. Pega um caderno, uma caneta, deixa do lado da sua cabeceira de cama. Você vai estar dormindo, você vai acordar com uma palavra. Você vai anotar, meu Deus, de onde saiu isso? Porque o Deus que chama é o Deus que capacita. Passei noites inteiras orando em línguas, algumas vezes, sem saber porque eu estava orando em línguas, mas Deus estava me preparando, que no outro dia eu tinha uma batalha, e Ele me preparava antes. Então Deus vai te dar palavra, de onde você menos esperar vai chegar uma palavra. Por quê? Porque é realmente um legado sobre a tua vida. Bem, eu sei que foi necessário algumas coisas acontecerem, e você sabe disso. Mas nem se preocupe como vai ser, porque Deus vai te dar. Deus vai te entregar. E vou usar aqui, vou tomar emprestado um jargão do pastor Rogério. É só o começo. Amém? Amém. O Senhor te abençoe. Você tem uma semana aí tremenda de vitórias. E não se esqueça de uma oração contínua pela nação. Amém? A nação sendo abençoada, a sua casa, a sua geração, os seus filhos, a sua empresa também será abençoada. Amém, queridos? Eu sei que tem muitas coisas por detrás dessa questão de caminhoneiros e tal, né? Eu já tive transportadora também, eu sei o que é um caminhão na estrada. Mas, querido, eu sei que muitas coisas já estão acontecendo devido às orações. Mas nós temos que continuar de forma contínua orando, para que o diabo não venha tomar nenhum tipo de vantagem em tudo isso, e nós possamos ver o reino de Deus sendo implantado nessa nação. Amém? O Senhor te abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus. Dá um abraço aí, cumprimenta aí o irmão que está do seu lado. E vai em paz em nome de Jesus.